Mateus 14:22 fala sobre uma tempestade. Essa tempestade, a gente já ouviu tantas vezes essa história, a gente já ouviu tantas pregações sobre esse dia. Mas eu quero te levar para esse lugar. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que Jesus, ele envia os discípulos à frente e ele se recolhe para ter tempo com a multidão e para orar. Então os discípulos vão à frente e no meio do caminho uma tempestade ela começa. Então os ventos são fortes, as ondas são altas. E a Bíblia diz que Jesus então vem andando sobre as águas. Os discípulos olham para ele, ficam desesperados, eles acham que é um fantasma. E aí Pedro tem uma ideia: irmão, tem muitos milagres que você vai viver, que eles vão começar a partir de uma provocação que você vai fazer. A Bíblia não diz que Jesus se apresentou para eles e disse: Pedro, vem para cá andar sobre as águas comigo. Não, a Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus, Pedro propôs isso. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Tem milagres que Jesus vai até você para fazer. Tem milagres que você vai até Jesus para clamar. Tem momentos que Jesus vai até você, mas tem momentos que você vai ter que ir até Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela soube que Jesus estava perto e ela foi caminhando em direção a ele. Ele dizia: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei sarada. Aquela mulher não estava no schedule de Jesus, aquela mulher não estava na tour de Jesus, aquela mulher não fazia parte do cronograma do dia de Jesus. Tem milagres que a gente vai viver porque Deus quer fazer e pronto, mas tem milagres que a gente só vai viver se a gente se posicionar para viver. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que quando Pedro disse isso, Jesus disse imediatamente: vem, Pedro, sou eu. Então Pedro coloca o pé para fora do barco e Pedro começa a andar sobre as águas. Você pode declarar isso comigo? Diga: Pedro andou sobre as águas. Sabe, eu acredito que é possível que naquele dia a sola do pé de Pedro nem tenha se molhado. Porque antes de tocar a água, Pedro tocou uma palavra. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A palavra que sai da boca de Deus na sua direção constrói um caminho de milagres mesmo que ele não exista. O problema é que muitas vezes a gente está chamando o Deus do impossível de Deus das coisas difíceis. Deus não é o Deus das coisas difíceis, Deus é o Deus do impossível. Quando não há caminho, Ele cria. Quando não há porta, Ele gera. Quando não há jeito, Ele dá jeito. Quando as palavras são contrárias, a última palavra é dele. Irmão, Deus não é como o homem é. Ele não precisa que o tempo seja favorável para ser Deus. Ele não precisa que os seus inimigos saiam para que Ele faça. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O salmista entendeu um princípio, irmão, que quando a gente entende isso, a gente para de se preocupar com o tamanho da oposição e a gente gasta mais tempo se lembrando do tamanho da promessa. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que o salmista entendeu? Que os gigantes, eles não são um problema. Os gigantes são a plateia. O Senhor não vai preparar uma mesa quando os seus inimigos saírem. O Senhor vai preparar uma mesa para que eles possam ver. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tem muita gente achando que quando a ansiedade cessar, o meu ministério começa. Quando essa crise cessar, a paz no meu casamento começa. Quando o documento chegar, a paz em relação à imigração começa. Irmão, não é sobre o seu inimigo sair, é sobre o seu Deus entrar. Não é sobre o seu inimigo recuar, é sobre o seu Deus vindo em seu favor. Não é sobre o inferno andar para trás, é sobre a igreja avançar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, quando a palavra fala, se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Vamos, me ajuda, tem um incendiário aí. Portas não são armas de ataque. A palavra de Deus não diz que o inferno vai vir com portas para atacar a igreja vai resistir. Não. A palavra de Deus está dizendo que a igreja vai avançar contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Pastor, em que momento a igreja invade o inferno? Bom, na minha família, esse momento foi em 2006, quando um pastor entrou na minha casa
para fazer uma visita pastoral. Naquele dia eu conheci Jesus e naquele dia eu conheci a minha esposa. O tempo que eu tenho com Jesus é o tempo que eu tenho com a Kezinha. Em que momento, pastor, as portas do inferno não prevalecem? No dia que Jesus entrou na sua casa, no dia que os seus filhos se converteram, no dia que você parou de se preocupar com a opinião dos outros e começou a gastar tempo lembrando das promessas de Deus. Irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Em que momento a igreja avança e ela rompe com as portas do inferno? Quando a gente compra um lugar como esse, estabelece uma igreja, quando o estacionamento não cabe mais, quando a cidade tem que mudar o fluxo, quando o avivamento começa a tocar uma nação, quando pessoas se mudam de nações para viver o que a gente está vivendo, irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Diga que eu e a minha casa avançaremos em fé. Diga: romperemos em fé. E as portas do inferno não prevalecerão. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. 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 Você está feliz ainda? Diga amém. Agora, sabe o que eu amo? A Bíblia diz no versículo 32 que quando eles entraram no barco, o vento cessou. A Bíblia fala que Jesus vem andando sobre as águas e ele narra toda essa história. Eles acham que é um fantasma. Pedro tem uma ideia, Jesus gosta da ideia. Jesus libera uma palavra, a palavra que sai da boca de Jesus constrói um caminho de milagres. Pedro caminha sobre a palavra, ele afunda, Jesus estende as mãos, coloca ele de volta sobre as águas, eles voltam para o barco. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, o vento cessa. O que Jesus está ensinando para a gente através desse milagre? Irmão, se Jesus tivesse cessado aquela tempestade no meio do caminho, Pablo, talvez os discípulos gritariam lá de dentro do barco: Jesus, já está tudo bem, a gente encontra do outro lado. Por mais que pareça sem sentido, é exatamente isso que muita gente fez quando entrou na América, por exemplo. Jesus, eu estou no meio de uma tempestade, abre as portas da nação. Visto aprovado. Jesus, eu acabei de chegar nesse lugar, abre portas de trabalho. Approved. Jesus, eu estou começando a prosperar, abre as comportas dos céus. Check. Jesus, obrigado, daqui em diante eu toco sozinho. Quantas pessoas a gente conhece, talvez essa pessoa seja você, e o Senhor te trouxe para uma noite de arrependimento, que clamaram em meio a uma tempestade, mas quando o vento cessou, se esqueceram quem fez o vento cessar. Quantas vezes a gente clama: Senhor, abre uma porta, e quando a porta se abre, a gente esquece quem mantém ela aberta. Quantas vezes a gente fala: Senhor, faz o milagre, e quando o milagre acontece, a gente se esquece de quem é o Deus de milagres. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O convite que Jesus faz para Pedro é algo tão poderoso, talvez a gente não tenha noção da profundidade do que Jesus está fazendo. Jesus convida Pedro para largar tudo e segui-lo, depois que Pedro acaba de viver o maior milagre financeiro da sua história. Mas por que Jesus convida um Pedro provido, um Pedro abençoado, um Pedro que carrega a provisão, e não convida um Pedro falido, um Pedro de redes vazias, um Pedro frustrado? Por um princípio simples. Se Pedro segue Jesus quando não tem nada a perder, Jesus era a última opção. Mas quando Pedro segue Jesus, mesmo abrindo mão de tudo que tinha, Jesus se tornou a primeira opção. Jesus está dizendo: ei Pedro, você abre mão do último milagre para caminhar comigo. Pedro entendeu um princípio: é melhor caminhar ao lado do Deus de milagres do que eu me prender ao meu último milagre. Alguém está recebendo algo aqui? Vocês estão comigo? Irmão, o desafio na jornada de fé não é começar bem, o desafio na jornada de fé é terminar bem. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Mas Tomás sempre fala isso: como termina é que conta. Uma fé que confia, não confia só no dia do mar revolto. Confia também quando o Deus da sua história fala: agora não, essa porta não, essa sociedade não, esse relacionamento não. Não também é resposta, porta fechada também é milagre. Alguém está comigo? Diga amém. Então no versículo 32 a Bíblia diz: e quando entraram no barco, você pode declarar isso comigo? Diga: quando entraram no barco, o vento cessou. Se Jesus aqui é tomar, enquanto está longe,
A paz que os discípulos iam experimentar, Paulo, era uma paz circunstancial. Por que agora você está em paz? Porque agora o vento cessou. Jesus está ensinando algo. A paz que vocês vão experimentar não é porque o mar está calmo, é porque eu cheguei. O mar pode até continuar revolto, mas Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Recebe isso em nome de Jesus. Os dias podem até parecer maus, mas Jesus está na sua casa, vai ficar tudo bem. O espírito de intimidação que ronda a América pode até se levantar contra você por ser imigrante, mas se Jesus chamou o teu nome, vai ficar tudo bem. Os seus inimigos maquinam contra você, se levantam em tempo e fora de tempo, mas se é Jesus quem te chamou para viver o que você está vivendo, declara com autoridade, vai ficar tudo bem. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A gente vê a história de Neemias. Neemias reconstruiu 52 dias. O que não conseguiram reconstruir em décadas. Uma das chaves mais poderosas da história de Neemias é a forma como ele era indiferente à opinião dos outros. Irmão, olha para mim. Tão importante quanto você se inclinar para uma opinião de Deus é você se tornar indiferente a uma opinião que não vem de Deus. E Neemias estava lá construindo. O povo querendo retaliar, os inimigos querendo dividir, e ele estava focado. E aí, em algum momento envia um mensageiro. O mensageiro fala: Neemias, estão te convidando para descer e conversar lá embaixo. Ele fala: eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. E a Bíblia diz que quando o mensageiro ele retorna e dá essa resposta, então os homens que haviam enviado ele na primeira vez enviam novamente. E ele fala a mesma coisa, e ele recebe de Neemias a mesma resposta. Avisa para eles que eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. Irmão, olha para mim. Tem momentos da nossa história que a gente precisa ser um pouco mais direto com quem tenta tirar a gente do foco. Às vezes a gente fica preocupado demais de não ser ríspido com quem quer tirar a gente do caminho, e a gente acaba sendo neutro com quem está chamando a gente para um lugar. Você tem que fechar todas as portas de acesso a comentaristas, a pessoas que dão opinião, a pessoas que querem te influenciar, mas você precisa abrir as janelas dos céus para toda palavra que vem de Deus, para todo conselho que vem dos céus, para todo fundamento que é inabalável. Irmão, o que a gente precisa não é de mais opiniões, a gente precisa é de mais fundamentos. Eu fui esses dias num podcast que é muito relevante no Brasil, e ele me perguntou qual que é a sua opinião sobre isso. Eu falei: ninguém quer saber minha opinião. Porque daqui a 30 anos, 10 anos, 20 anos, eu não estou nem mais aqui, ninguém vai lembrar de mim. Eu estou aqui para defender fundamentos. Quando o mundo te pedir opiniões, dê fundamentos. Então, assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor, assim diz. Você entende? Porque a gente para de se mover por aquilo que a gente acha, irmão. O que a gente acha está enraizado em sentimentos, está enraizado em percepções, é sensorial, é superficial, passa. Opiniões mudam. Quantas opiniões você tinha em relação a alguns temas centrais há 10 anos atrás? Eles mudaram hoje, vão mudar daqui a 10 anos. As nossas opiniões são volúveis, mas existe um fundamento. As palavras do Senhor não são. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você está comigo? Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Cuidado com os comentaristas, mas tenha muito cuidado também com os pessimistas. Os pessimistas muitas vezes são travestidos de pessoas sensatas ou zelosas. Tem gente que o conselho sempre é um conselho para você fazer menos do que você está sonhando em fazer, para você sonhar um tamanho menor do que você está sonhando. E muitas vezes a gente ouve esses conselhos e a gente trata como se fossem conselhos zelosos. Talvez não, talvez sejam só pessoas pessimistas. Uma das coisas que eu mais ouvi são pessoas dizendo: no início do meu ministério eu também era assim, igual você, isso vai passar. Eu também era assim, empolgado no início, isso passa. E pior, quando tentam ancorar isso numa coisa que parece que é muito sensata. Quando a gente amadurece, isso muda. Irmão, não tem nada a ver maturidade com a ausência de ousadia.
Não tem nada a ver tempo de ministério com ausência de confiança em Deus. Eu declaro, eu creio que daqui a 20 anos eu vou olhar para coisas que aos nossos olhos hoje parecem que a gente foi ousado demais, e a gente vai rir dessas coisas falando, cara, lembra quando para a gente isso parecia muito grande? Olha o que o Senhor está fazendo agora. Irmão, eu não aceito a ideia de que o tempo de caminhada vai me deixar menos apaixonado, queimando menos, desejando menos, sonhando menos, sendo menos ousado. Pelo contrário, quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, mais a gente confia nele, descansa nele, se move nele. Alguém está comigo? Cuidado com os pessimistas. Eles sempre confundem pessimismo com sensatez. E se você é um pessimista, eu quero te exortar em nome de Jesus. Talvez você não seja sensato, você só tenha se tornado cético. Sua história foi difícil, foram muitos levantes, você sabe o quanto custou chegar até aqui, mas eu tenho uma boa notícia para você. A sua história não é sobre você, não é sobre tudo que você enfrentou para chegar até aqui, é sobre como o Senhor te manteve de pé até aqui. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui quer te levar a lugares altos, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, o inédito de Deus, o inaudito de Deus, aquilo que Ele reservou só para aqueles que creem. Alguém está comigo? Diga amém. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Cuidado com os comentaristas, cuidado com os pessimistas. Tenha muito cuidado com os críticos também. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Todo mundo que não está empenhado em construir algo grande tem tempo para criticar quem está construindo. Não são todos os casos, eu não quero ser simplista, mas existem muitos críticos de culinária que são chefes frustrados, existem muitos críticos de cinema que são diretores de cinema frustrados, existem muitos críticos de igreja que são ministros frustrados também. O Senhor não nos chamou para avaliar avivamento, o Senhor nos chamou para participar de avivamento. O Senhor nos chamou para avaliar a construção de igrejas, o Senhor nos chamou para plantar igrejas. O Senhor não nos chamou para criticar, mover, o Senhor nos chamou para mergulhar no mover. Que milagre não se explica, milagre se vive, se experimenta. Mover não se critica, não se entende. Milagre e mover é algo que a gente foi chamado para mergulhar, irmão, sem entender. Como foi? Eu não sei, eu só sei que Deus falou que faria e quando a gente viu já estava acontecendo. Como que aconteceu? Cara, eu não sei, eu só sei que Deus falou que Ele levaria a gente para esse lugar e a gente sem perceber já estava aqui. Nós estamos pisando os nossos milagres, nós estamos caminhando em meio a promessas, nós estamos sendo surpreendidos por Deus de glória em glória. A cada estação é melhor e melhor e mais glorioso e os lugares são mais altos e Deus tem feito coisas mais improváveis. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam, voam altos como águias. Irmão, até os moços, até os jovens tropeçam e caem. Mas existe uma garantia para aqueles que colocam confiança no Senhor: você não vai parar no meio do caminho. Você recebe isso? Quem não constrói sempre tem uma opinião sobre quem está construindo. Agora, algo que por muito tempo, irmão, eu consegui manter meu coração impermeável, mas nessas últimas semanas eu confesso que eu fraquejei. Eu confesso que eu parei para dar ouvidos a pessoas que não querem me edificar. E uma chave que eu aprendi em 2018, quando eu cheguei na América, e eu quero profetizar sobre você, eu quero relembrar e enraizar ela ainda mais no meu coração, é que a gente não precisa se preocupar com quem nos persegue, mas a gente precisa ter cuidado com quem nos distrai. Guarda isso. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. A gente viveu nessa semana da Global algo tão glorioso, a igreja viveu algo tão glorioso, mas um dia antes de pregar, na noite que antecedia o dia que eu ia pregar, eu fui setado de todas as formas que você imaginar. Por 5 anos, essas setas nunca tiveram acesso no meu coração, mas naquela semana eu falei, quer saber? Eu vou responder. O que eu percebi? Todo frustrado vai tentar te frustrar. Se ele não consegue parar você no início da tua jornada, ele vai tentar cansar você no meio dela. E de quem é a culpa? A culpa é nossa, porque nós damos acesso ou não. Uma das coisas que eu fiz desde o início
de 2018, quando Deus enviou a gente para a América, que manteve meu coração num lugar saudável, foi fechar todas as portas de acesso. Se eu não vejo, eu não sinto. Se eu não ouço, eu não sinto. Eu literalmente silenciei todas as vozes que me abatiam, literalmente silenciei todas as vozes que me entristeciam. Isso manteve meu coração saudável. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você precisa governar o centro das suas emoções, porque é desse lugar que fluem as fontes de vida. Então, não se preocupa com quem te persegue. Todo gigante ao longo da história, a gente percebeu que eles se tornaram um passaporte para um próximo nível. O gigante tirou Davi da invisibilidade. Os irmãos venderam José, mas empurraram ele para o governo. Todos os heróis da fé que foram testados, os seus gigantes na verdade os promoveram. O problema não é quem te persegue, o problema é quem te distrai. A gente olha para a história de Sansão e Dalila, por exemplo. Dalila não era necessariamente o inimigo, mas ela era a distração. Sansão foi gerado por Deus para ser um libertador, para liderar um avivamento, para liderar o povo, foi guardado desde o ventre. Sansão era um projeto de Deus, recebeu uma unção de Deus, ele carregava a força de Deus, mas tudo isso acaba no dia que ele deita no colo errado. O final da história de Sansão é trágico. É capturado pelos seus inimigos, eles cegam ele, tornam ele um bobo da corte, até o último dia da sua história. Sansão precisou lembrar que uma distração fez com que o que Deus tinha para ele fosse frustrado. Os projetos de Deus para Sansão não viveram a plenitude do que Deus tinha para ele, não porque Deus não queria fazer, mas porque ele se distraiu. Quantos homens de Deus trocaram a pureza do sacerdócio e um ministério extraordinário porque deitaram com uma mulher que não era sua? Quantos homens de Deus estão me ouvindo agora ou online em outra nação que tem trocado a pureza da família que Deus te deu para edificar por causa de uma noite de prazer? Começa com uma conversa, começa com um limite que você ultrapassa. E é assim em todas as áreas da nossa vida. É assim quando a gente negligencia o dízimo, é assim quando a gente fecha o nosso coração para a generosidade, é assim quando a gente, sem perceber, vai negociando princípios, a gente vai negociando valores. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não se preocupa com quem te persegue, deles o Senhor cuida. Com eles o Senhor fala. Agora tenha cuidado com quem te distrai. As distrações têm roubado mais ministérios do que todos os levantes que a gente já viu ao longo da história. Distrações têm roubado a pureza do que todos os problemas que têm se levantado ao longo da história. O problema nunca foi o deserto, o gigante, a tempestade. O problema sempre foi a distração. A Bíblia diz, e eu quero voltar nesse ponto, era primavera, período em que os reis iam para a guerra. Davi decidiu ficar no palácio. Era tempo de guerrear, não era tempo de descansar, era tempo de militar, não era tempo de conforto. Mas a Bíblia diz que quando ele estava no lugar que não deveria estar, ele viu que não deveria ver, e o resto da história você já sabe. Olha que interessante, a Bíblia diz que numa tempestade os discípulos estavam desesperados, eles tentam acordar Jesus, questionando: mestre, você não se preocupa que a gente morra? Jesus dorme e eles militam. Mas tempos depois, a Bíblia diz que Jesus está com uma angústia mortal, um pouco antes de ser crucificado, e ele pede para que os discípulos orem com ele. Quando ele volta do seu lugar de oração, os discípulos estão dormindo. Irmão, quem está distraído tenta fazer algo quando Deus fala para descansar, e tenta descansar quando Deus fala para se posicionar. É por isso que a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que há um propósito determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de avançar e há tempo de recuar, há tempo de abraçar e há tempo de afastar, há tempos de guerra e há tempos de paz. As distrações fazem com que a gente não perceba a estação que a gente está. Se é tempo de descansar, descanse. Se é tempo de guerrear, guerreie. Se é tempo de clamar, clame. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de se alegrar, se alegre. Se é tempo de rasgar suas vestes, rasgue. Mas não se distraia. Quando você discerne estações, você evita frustrações. Alguém está recebendo essa palavra? Diga amém. Sansão e Dalila são um exemplo claro. Ele morreu sem cumprir o seu propósito porque dormiu no colo errado. Mas todas essas coisas, na verdade, nos mantêm alertas. Eu não lembro de quem é o autor, mas essa frase é muito poderosa. Ele diz: quando um cachorro late, é porque tem alguém próximo da porta. Quando um cachorro late, é porque tem alguém próximo da porta.
Igreja, não se distraia, estamos vivendo um tempo poderoso como igreja, estamos vivendo algo glorioso. A gente está recebendo testemunhos de famílias que estão prosperando, negócios que estão crescendo, casamentos que estão sendo restaurados, enfermos estão sendo curados, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo, tem algo novo acontecendo todos os dias. Deus está largando as nossas tendas, o Senhor está amplificando a nossa voz, o Senhor está aumentando as fontes de recursos, o Senhor está trazendo reforços, o Senhor está aumentando o corpo pastoral, o Senhor está aumentando a porção de unção, o Senhor está aumentando a nossa voz profética, mas o inferno não está satisfeito. Então, se o inferno não pode parar algo que o próprio Deus está fazendo, como que ele trabalha? Ele tenta distrair quem está vivendo algo com Deus. Não se distraia no seu casamento, não se distraia no seu ministério, não se distraia na sua empresa, não se distraia no seu negócio. Feche as brechas, consulte quem precisa ser consultado, não dê ouvidos a quem não tem propriedade para falar. Entenda quem tem uma opinião e quem tem conselho. Opinião qualquer um dá, conselho só dá quem tem autoridade para isso. Não dê acesso a quem não te dá destino. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra viva e por tudo que vai acontecer a partir da liberação dela. Nós declaramos, Jesus, você pode levantar suas mãos, declarar isso e diga: Pai, nós declaramos céus abertos nesse lugar. Diga aí um marco profético na nossa vida, na nossa casa e na nossa jornada de fé. Diga: nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Irmão, se você crê nisso, você pode fazer barulho aí no teu lugar. Preciso de pelo menos uns 100 incendiários aqui. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Sei que é final de semana para muita gente, muitas coisas aconteceram, tem gente cansada, mas eu preciso que você derrame para Jesus o teu melhor nessa noite. Ele é digno, amém? Eu acho que nem todo mundo aqui veio de um berço cristão, então é possível que você tenha passado algumas noitadas em lugares que talvez não sejam os melhores. É possível que você tenha virado algumas noites fazendo coisas que talvez você não se orgulhe delas. Então nada para Ele pode ser medido, equilibrado, comedido. Não, a gente entrega tudo para Ele, amém? Eu lembro quando eu me converti, isso para mim foi muito claro desde o início. Eu era intenso no meu pecado, eu preciso ser ainda mais intenso no meu chamado. Ele não merece metade, Ele não merece uma boa parte, Ele merece tudo. Alguém pode declarar isso? Diga: Ele merece tudo de mim. E a gente vai dar tudo nosso para Ele, amém? Quero falar nessa noite sobre travessia. A gente já falou sobre tantos tipos de travessia. Travessias pelo deserto, travessias em meio a tempestades, travessias em meio ao fogo. E eu quero falar hoje sobre a travessia em busca da promessa. Porque todo lugar que foi preparado por Deus para nós, e quando eu falo lugar, entenda o cumprimento de um chamado, não é geografia. Esse lugar, ele vai ser alcançado quando antes vencermos processos, travessia, gigantes, levantes, inimigos. Porque o caminho, por mais que seja cercado pelo favor de Deus, não é um caminho necessariamente facilitado por Ele. Favor de Deus não significa facilidade. O que é o favor de Deus? Pão que desce do céu é favor. Mas depender de um pão que desce do céu enquanto se atravessa o deserto com toda a sua família, debaixo do sol, isso não é fácil. O mar se abrir para você não ser completamente dizimado pelos exércitos dos inimigos, isso é favor de Deus. Mas não é fácil. Faz sentido? Ver leões jejuando na tua presença é favor de Deus, mas não é fácil. Não sei se você já ouviu o rugido de um leão. Um é assustador, vários então. Imagina você a sós com eles. Então todos os heróis da fé, galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala sobre tantos homens que viveram tantos feitos, e todos eles foram marcados pelo favor de Deus, mas a vida de nenhum deles foi fácil. Ressuscitar ao terceiro dia, depois de sepultado, isso é favor de Deus. Mas ser crucificado, envergonhado diante da sua mãe, humilhado,
Isso não é fácil. Então o Evangelho não promete facilidade, mas existe uma garantia na travessia do Evangelho. O favor de Deus vai ser uma companhia constante na tua jornada de fé. Olha para mim, não se distrai. Alguém toma posse disso aqui. Vai ser fácil, pastor? Nem sempre. Ninguém disse que seria fácil. Mas o favor de Deus é um acompanhante, é um bom companheiro. Ele é presente. Uma das promessas que Ele nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Quero te levar para um lugar. O povo está há anos caminhando em busca de uma promessa. Eles têm a promessa, conhecem o Deus da promessa, viveram livramentos, vivem em favor de Deus, mas agora estão diante da terra prometida e eles têm medo, porque, guarda isso aqui, irmão, você pode viver a vida inteira em busca de uma promessa, mas quando chega a hora de conquistá-la é assustador. Falo isso com propriedade. Te empurram profeticamente para um lugar. Tem estações que tudo acontece, parece que está fora de controle, mas na verdade, enquanto parece que está tudo desmoronando, pode estar tudo profeticamente se encaixando. Mas ainda assim, quando chega a hora de tomar posse, é assustador. É como alguém que ama a sua namorada, que se torna noiva, mas no dia do casamento, irmão, frio na barriga. Quando houve a marcha nupcial, meu Deus do céu, é de verdade, está acontecendo. É como alguém que vai se tornar pai. Todo mundo aqui é maduro para entender que a noite em que a criança foi concebida, ou o dia, ou a tarde, ela é cercada de alegria, amém, gente? Alguém pegou a chave aqui ou não? Mas quando chega a semana do nascimento do bebê, e quando a bolsa estoura, você se preparou para isso, você desejou isso, começou isso, mas quando chega a hora de tomar posse da promessa, tem ansiedade, preocupação, é uma série de emoções. Agora a gente está falando de um povo que por 40 anos viu Deus enviar comida do céu. Alguém já viu Tá Chovendo Hambúrguer, aquele filme? Irmão, aquilo ali nada mais é do que o povo viveu. Não é louco a gente ver aquilo, ver uma animação e falar: cara, que loucura. É isso que eles viveram. Eles viram Deus alimentando eles no deserto. As roupas não se gastavam, os calçados não se desgastavam. Mas ainda assim, quando chegam diante da terra prometida, existe medo, preocupação. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém consegue ouvir 20 minutos dessa mensagem aqui? Então é nesse contexto que eu quero te levar. Imagina que você está no meio do povo. Os espias voltaram. Alguns trazem um bom relatório e outros amedrontam o povo, mesmo sabendo da herança. E é nesse lugar que você está o tempo inteiro. Você discerniu algo, ouviu algo, percebeu algo de Deus, compartilha com alguém. A maior parte não vai acreditar. Guarda isso aqui: se os sonhos que você carrega, se a maior parte das pessoas que te cercam concordam, provavelmente seja uma boa ideia, mas não necessariamente é uma ideia de Deus. A ideia de Deus para Moisés é: vai, fala com o faraó que é para liberar o povo. Cara, isso é absurdo. A ideia de Deus é: pega o cajado, toca no mar, vai se abrir. Isso é absurdo. A ideia de Deus é: Pedro, como eu falei no último culto, lança um anzol e vai vir da boca de um peixe a provisão. Pedro precisava de ouro, não de peixe, mas de dentro da boca do peixe veio o ouro. Isso é absurdo. E várias outras vezes que várias outras coisas aconteceram de forma inusitada. Agora, quando todo mundo concorda com algo, você pode, não vou generalizar, mas você pode estar diante de um problema. Pode ser uma boa ideia sua, que não necessariamente o céu aprova. Um grande exemplo disso é Babel. Vários homens reunidos em torno de uma ideia, todos tinham unidade, estavam alinhados e tinham um bom projeto, mas Deus não se agradou do que viu. Agora, Atos 2 fala a respeito de um povo que é muito menor do que o povo que viu Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus diga: olha, não saiam, permaneçam até que venha sobre vós, e dias depois, quando Atos 2 acontece, dezenas daquelas pessoas que ouviram Jesus falar desistiram de esperar e foram embora. Irmão, a travessia em busca da promessa
é o que separa meninos de homens, mas é o que também testa a nossa convicção. Porque quem sabe o que espera, espera. Mas quem duvida do que se espera, em algum momento desiste de esperar. Será que de fato é Deus? Será que é de Deus? Será que vai acontecer? E quando esses serás começam a ter acesso à nossa mente, a travessia fica pesada e a gente começa a aceitar como uma boa ideia desistir. Então é nesse lugar que a gente está. Alguns espias trazem uma série de serás, mas alguns homens se lembram da promessa. E fica tão nítido quem confia na promessa e quem começa a duvidar dela. Por quê? Porque as suas escolhas definem aonde está firmada a tua fé. Se a sua escolha é avançaremos, conquistaremos, significa que a sua fé está firmada na promessa. Se a sua escolha é retrocederemos, desistiremos, significa que a tua fé talvez estava firmada só em uma expectativa, mas não numa promessa. Faz sentido? Estou há 15 anos esperando gerar filhos, pastor. Você ainda crê? Ainda creio. Então você está firmado numa promessa. Estou um ano lutando contra essa doença. Você ainda crê? A travessia testa, irmão, a nossa motivação e também a nossa fé. Tem coisas que talvez a gente não conquiste, mesmo que a gente morra esperando por elas, mas é melhor morrer esperando do que desistir e não esperar. Tem pessoas que aguardaram por uma cura que talvez não se manifestou. A gente não entende o porquê. Mas se em algum momento eu tiver que lutar para sobreviver e o Senhor não quiser me poupar, que eu morra crendo, mas não desista de crer enquanto espero. Faz sentido? Porque quando chegar diante dele, a gente não vai ter isso sendo imputado como juízo. Não, você creu até o fim. Você aguardou até o fim. Vocês estão comigo? Então vamos junto, não desanima. Números 13. Primeira parte desse texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Primeira coisa, irmão, quando você está atravessando algo em busca de uma promessa, você vai ter que calar algumas vozes. Se você não calar essas vozes, em algum momento essas vozes começam a se tornar conselho. E a pior coisa que pode acontecer para alguém é ouvir conselhos de alguém que não te empurra para o teu destino profético. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, a redenção não teria se manifestado. Pedro aconselha Jesus e é um bom conselho, é um conselho pautado em zelo, é um conselho de alguém que amava Jesus. Ele fala: Jesus, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue. E aí Jesus, a partir de um bom conselho, reage dizendo: para trás de mim, Satanás. Nem todo bom conselho me empurra para o meu destino profético. Faz sentido? Então a gente precisa entender, irmão, que tem momentos que a gente vai ter que calar algumas vozes. Vozes de condenação, vozes de acusação, vozes de calúnia, mas também vozes que têm como principal propósito nos poupar de uma travessia que custa muito ou custa tudo. Talvez se a minha mãe, como mãe, tivesse visto toda a história, ela me aconselharia no início do meu chamado, talvez a não me envolver com o meu chamado. Talvez se eu soubesse todo o destino que o Benício tem pela frente, ou a Cecília ou a Chloe, como pai que ama, tentaria poupá-los de toda a travessia. Por quê? Porque eu não só vi o fim, eu vi o meio. É por isso que muitas vezes Deus te revela parte do fim, mas não te revela nenhuma parte do meio. Porque se soubéssemos toda a travessia, abortaríamos muitas promessas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, o convite dele é: sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar novo não é revelado, mas o lugar que não é mais para estar, é claro, não é mais aí, não é o teu lugar, não é a tua geografia, sai da tua parentela. Então Abraão não sabe o que vem no meio do caminho, mas Abraão foi chamado para ser pai de multidões. No meio do caminho tem deserto, no meio do caminho tem gigantes, tem inimigos, no meio do caminho tem provação, no meio do caminho tem um filho, fruto de uma precipitação, mas no meio do caminho também tem um filho gerado de uma promessa. No meio do caminho tem Isaac, e tem aquela montanha que assistiu um pai levar um filho para sacrificá-lo como se fosse o próprio cordeiro. Uma montanha testemunhou a fidelidade de um homem que clamou por anos para ter algo e que quando Deus pediu não hesitou em entregar. Então o meio do caminho de Abraão tem muitas coisas. O final do caminho é pai da fé, mas o meio do caminho é assustador se a gente soubesse antes de começar a caminhar. Então, irmão, guarda isso aqui. Muitas vezes você vai ter a revelação de duas partes: como começa e, se você for fiel até o fim, como termina. Mas você não tem ideia do que você vai ter que enfrentar no meio do caminho.
Pedro encontra Jesus, as redes vazias, ele está frustrado, ele fala para lançar as redes, ele lança, as redes quase se rasgam, os barcos quase afundam. Aquele primeiro momento é o ato 1 de uma história extraordinária de um apostolado. Qual que é o final da história? Uma igreja primitiva, o apóstolo de Cristo de algo novo, alguém que está como um fundamento de uma nova aliança, alguém que vai ver enfermos sendo curados à distância da sua sombra. Mas o que vem no meio do caminho? Ele é aquele que vai negar Jesus 3 vezes. Ele é aquele que vai sumir no meio do cenário da crucificação, porque tem medo de viver o que Jesus estava vivendo. Então entenda, somos em vários momentos da nossa história como Pedro que ainda pesca e as redes estão vazias. Somos em vários momentos da nossa história como Pedro que caminha e a nossa sombra cura. Mas também somos em vários momentos da nossa história o Pedro que nega, o Pedro que foge, o Pedro que tem medo. Faz sentido? Então a primeira parte que me chama a atenção nesse texto é: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Fala comigo, eu preciso calar as vozes que não são a voz de Deus. Diga: toda voz que não é a voz de Deus não tem espaço na minha jornada. E aí vem a segunda parte, ele diz assim: certamente subiremos e possuiremos em herança. Irmão, aqui tem um homem que tem certeza do que vai viver porque tem confiança em quem prometeu. Tem 2 chaves aqui. Ele diz: possuiremos em herança. Ele diz certamente, ou seja, é certo, não tem dúvida, não tem margem, não tem erro, não tem como. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, primeira coisa, eu tenho certeza no caráter de Deus, logo eu tenho certeza na promessa que é fruto do caráter dele. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Eu sei que a sua alma está refrigerada por conta do momento de louvor que a gente teve, mas eu preciso que você não se distraia. Não olha para quem está do lado, para a produção, para a câmera. Tem uma palavra aqui que pode liberar o teu destino profético, pode mudar a tua história hoje, amém? Então, quando eu conheço o caráter, eu sei o que esperar. Eu sei o que esperar da Kezinha. Se eu prometer que vou chegar no horário e chegar outro, eu sei o que esperar. 17 casado, irmão, 19 junto. Eu sei o que esperar da Cécia. Se eu fizer algo que ela quer que eu faça, ou se eu não der o que ela quer que eu dê. Agora, quando conhecemos o caráter de Deus, sabemos o que esperar desse Deus. E se é Ele quem prometeu, sabemos o que esperar dessa promessa. Vai acontecer. Amém? Então ele está dizendo, Caleb está dizendo: olha, certamente possuiremos. Por quê? Porque somos fortes? Não, estamos enfraquecidos, cansados. O nosso número é muito menor do que o número que começou a travessia. Os nossos inimigos são maiores, eles são mais fortes, estão empoderados, fortificados. Mas por que ele tem certeza? Porque a garantia dele não é a circunstância facilitada, mas é o favor do Deus que prometeu. Não é sobre a facilidade, irmão, é sobre o favor de quem te chamou. Não era fácil. Gideão com 300 venceu vários exércitos. Ele começou com 30 mil. Deus disse: tem gente demais. Senhor, mas vai ser mais fácil com 30 mil do que com 300. Sim, vai ser mais fácil. Mas o meu favor opera nos 300, não nos 30 mil. Porque quando um número te garante, não sou eu mais quem te garante. Mas quando nenhum número te garante, eu começo a ser sua garantia. Faz sentido? E aí ele fala: certamente subiremos e possuiremos em herança. O que é herança? É algo que não foi comprado. Irmão, pega isso aqui. Herança é algo que não fui eu quem comprei, mas alguém que veio antes de mim comprou e deixou para eu usufruir. Não é o princípio da herança? Herança não é a minha conquista. Herança é a conquista de alguém que vem depois de mim. Não, que veio antes. O Benício não pode estabelecer uma herança para o André, mas o André e a Kézia podem estabelecer uma herança para o Benício. Porque é o pai que deixa herança para o filho. Então quando o Caleb está dizendo possuiremos em herança, ele está dizendo: essa terra não fomos nós quem conquistamos, o nosso pai que conquistou. Já é nossa por herança, porque o nosso pai nos garante, ele nos deu. Logo não vamos abrir mão de algo que o nosso pai conquistou. Porque não vou permitir a ideia de deixar o que o meu pai conquistou a um alto preço ser usufruído por outra pessoa que não tem aliança com meu pai. Ninguém vai tomar aquilo que é do meu pai, logo é meu por herança. É o princípio pelo qual
Davi confronta um gigante. Quem é esse filisteu? Em outras palavras, quem é esse homem que não carrega uma aliança, logo não carrega uma herança, para afrontar o povo que carrega uma herança de Deus? Irmão, o que te garante é a sua herança. Não tem nada que te garanta no meio de um campo de batalha a não ser a tua herança. Faz sentido? Então Caleb está dizendo, cara, tem tantos princípios. Eu ficaria horas meditando nesse texto. Daria para a gente fazer uma série expositiva só a partir desse texto. Porque aqui vemos um homem remando contra a maré, indo contra as vozes, crendo a despeito das circunstâncias, confrontando os espias que trazem desânimo, militando contra os ladrões de alegria e trazendo a memória do povo que traz esperança. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu. Caleb dá uma aula aqui de fé e de confiança na promessa. Esse é o tipo de fé que sustenta a promessa. A fé que sustenta a promessa é unicamente uma fé pautada no conhecimento do caráter de quem prometeu. Por que a sua fé está bem firmada? Porque eu conheço o caráter de quem fez a promessa. No cartório alguém está dizendo, eu garanto que foi ele quem assinou. Dependendo do nível do contrato, você precisa ter um reconhecimento presencial. Você tem que estar lá porque alguém olha e ele vai falar, olha, eu chancelo, garanto, ele estava aqui quando assinou esse documento. Quem estava lá quando a sua promessa foi assinada? Quem estava lá? O Pai estabeleceu uma promessa. O Filho é quem garante a promessa. Porque a palavra de Deus diz que todas as promessas temos nele o sim, e por meio dele nós dizemos amém, assim seja. Então o Pai estabeleceu a tua promessa, o Filho sustenta a tua promessa, e a partir do Espírito Santo você vai viver a tua promessa. Jesus, vamos para Jesus, vamos voltar à nova aliança, Novo Testamento. Ele fala, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então a primeira parte da história, vemos um Deus soberano operando em todo o tempo a Trindade. Mas na primeira parte da história vemos um Deus operando o tempo inteiro. Na segunda parte dela vemos o Filho se revelando, sendo encarnado, depois ressurreto. A terceira parte da história, que agora está com a gente, é a partir do poder do Espírito derramado sobre a carne. Agora é o Espírito que opera em nós. Por isso que Paulo diz, o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, agora eu posso dar a vocês o conhecimento. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Nascemos em Cristo e fomos revestidos do Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atestando, fomos nós quem fizemos a promessa. Nós sustentamos ela, nós vamos cumpri-la. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não retroceder, se você olhar para frente e não para o lado. Alguém está tomando posse disso aqui? Diga amém. Certamente subiremos e possuiremos a herança. Porque agora vem mais uma palavra de alguém firmado numa confiança absoluta. Porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb, os gigantes são muitos. Seguramente. Se ele tivesse nascido numa época um pouco mais próxima da nossa, eu tenho certeza que ele falaria, irmão, esquece. Mas Caleb, esquece. Já aconteceu. Foi Deus quem prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não vai gerar em nós uma expectativa que não tem o intuito de cumprir. Faz sentido? Ele fala, certamente, seguramente prevaleceremos contra eles. Versículo 31. Porque os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, eles se sentiam mais fracos do que os povos que estavam lá. E de fato eram. E esse é um desafio. Pega isso aqui, porque isso aqui pode mudar a vida de alguém. Todas as vezes que eu olho para a promessa que foi feita e tento procurar em mim algo que justifique a minha esperança no cumprimento da promessa, eu vou fracassar, porque não tem nada em você que justifique o que Deus vai fazer. Então ele olha para os povos, olham para eles e eles falam, cara, a gente é maluco, não dá. Olha o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Números 13:33. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim nós também éramos aos olhos deles.
a mesma Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Então, irmão, quando eu paro para olhar o meu reflexo, o futuro se torna assustador. Moisés, liberta o povo. Ele era de fala pesada. Eu falo mal, Deus. Você quer que eu convença? Não, não é por convencimento. Você pode até gaguejar, você pode não falar, mas quando abrir a boca, sou eu quem falo por você. Davi vai contra aquele gigante. Não tem relatos de Davi fraquejando, mas vamos imaginar que em algum momento isso tivesse acontecido. Senhor, será que é algo da minha cabeça ou é para eu ir contra? Porque olha o meu tamanho, olha o dele. Não é sobre o teu tamanho ou sobre o dele, é sobre o Deus que você serve, sobre o temor com que você vai. Qual que é a chave da força de Davi? O temor do Senhor. Salmos diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero em tudo o que fizer. O temor do Senhor é a chave de Caleb. O temor do Senhor é a chave de Davi. O temor do Senhor é a chave de José. O temor do Senhor é a chave de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está dizendo? O temor do Senhor me consome. O meu desejo é abortar isso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O temor do Senhor é o que te sustenta. Alguém aqui, o temor do Senhor é o que te garante. Então sempre que você olhar para você procurando uma justificativa, você vai se frustrar, mas o temor do Senhor, Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 34:4, alguém toma posse dessa palavra? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Tem alguém radiante de alegria diante dos gigantes aqui nessa noite? Você pode fazer barulho? Aleluia! Agora deixa eu te levar para um lugar. Isso aqui é loucura, tá? Os homens estão diante da promessa e têm medo, e os inimigos do outro lado também. Irmão, isso aqui é uma chave. Pastor, eu estou com medo. Eu sei, eu também tenho. Mas os seus inimigos têm mais do que você. Por que Jezabel se levanta? Porque ela tem medo de uma voz profética posicionada. Meu Deus. Por que Saul se levanta? Ele era o rei, o trono está com ele. Porque ele sabe que não era mais aquele a quem Deus se alegrava, mas alguém com coração segundo o coração de Deus já estava a caminho do trono que ele ocupava. Por que os irmãos de José têm medo? Ele é um menino, ele é um moleque. Eles são homens, são maduros, são fortes. Porque eles sabiam, esse moleque em algum momento, se ninguém parar, vai governar sobre nós. A gente precisa garantir que isso não vai acontecer. Então os irmãos de José têm medo de José, Saul tem medo de Davi. Faz sentido? Babilônia tem medo de Daniel. Os religiosos tinham medo de Jesus. O imperador tinha medo de Paulo. A Bíblia diz que quando eles chegavam nas cidades, o povo dizia, estão chegando aqueles que estão transtornando o mundo. Irmão, o evangelho se tornou transtorno. Por quê? Porque mudou a cultura vigente. Colocou em xeque o governo local. Eles eram uma ameaça a um sistema estabelecido. Todas as vezes que algo se estabelece e ameaça um sistema, o sistema vai destruí-lo, para que ele não destrua o sistema. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, na política, uma voz se levanta. A gente viu agora, acho que 2 ou 3 pessoas nesse ano foram assassinadas, porque era uma voz de um cenário político, e foram assassinados de forma encomendada pela oposição. Por quê? Porque hoje ele é só candidato, mas se ele assume o governo, esse cara pode mudar a história. Faz sentido? Então entenda, os seus inimigos têm mais medo de você do que você tem medo deles. Por quê? Porque eles já viram o final da história, você só conhece uma parte dela. Irmão, pega isso aqui. É muito comum, talvez mais comum do que você imagina. Quem te vê, quem me vê, consegue ver o potencial que a gente carrega. A gente não consegue, porque a gente tem uma limitação quando olha para nós mesmos. Então eles olham e falam, meu irmão, se não parar isso daí, eu já vi no que vai dar.
José talvez ache que a parte mais incrível dele é uma capa colorida que ganhou do pai. Os irmãos sabem que a parte mais incrível dele é que eles sonham que os irmãos não sonham. A Bíblia diz que quando ele compartilha o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Por que já havia animosidade? Porque ele tinha uma capa colorida. Mas isso não foi motivo para ninguém matá-lo, escravizá-lo ou vendê-lo. Mas quando eles perceberam que José sonhava e eles não, quando Saul percebe que Davi tem cheiro de unção de rei e ele não mais, Icabode, a glória de Deus se foi. E quando o Icabode se manifesta, o que vai ser percebido? O cabode, o peso da glória, a presença. Quem carrega a presença é perseguido por quem não carrega ou não carrega mais. Cara, eu sinto o temor do Senhor aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Pessoal da câmera, fica ligado. Se tiver alguém aí dormindo ou distraído, dá um zoom em mim aqui para ninguém de casa falar: meu Deus, estava... Mas eu preciso terminar o que eu comecei. Essa palavra aqui, ela é poderosa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu sinto o temor do Senhor aqui. Aleluia. Os inimigos já entenderam o teu potencial. Agora pensa, um povo 40 anos caminhando no deserto, comendo só pão e aves. Irmão, só tão, como é que é aquele hambúrguer do McDonald's que é com frango? É o McChicken. Você sabe que o primeiro McFish, ele começa em Jesus, né? Ele multiplica pães e peixes e todo mundo comeu aquilo aquele dia. O primeiro McChicken acontece na travessia. Os caras só comem pão, aí enjoa, fala: Senhor, o povo está enjoado de pão. Aí as aves começam a voar abaixo para que eles possam comer. Os caras só comem McChicken, irmão, há 40 anos. Cansado. Poderiam ter feito a travessia em muito menos tempo, mas por desobediência acabaram vendo décadas. Uma geração nasceu no deserto, uma geração morreu no deserto. Como os gigantes de um povo que tem uma terra que emana leite e mel, que as uvas são gigantes, que tem fartura, tem medo de um povo que está cansado, caminhando há 40 anos. Tá pegando? Faz sentido? Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. É isso que faz o inferno te temer. É sobre o que você carrega. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas a promessa que a gente carrega foi feita por alguém, e esse alguém tem que ser respeitado. Você é comum, eu sou comum, mas o Deus que nos chamou para viver algo, Ele não é um Deus comum. Eu sou ordinário, você é ordinário, mas a promessa que foi feita sobre você é a promessa de um Deus extraordinário. Você é natural, eu sou natural, mas as promessas que você carrega são promessas de um Deus sobrenatural. Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia! Então eles viram o que você não viu. Vamos para a Bíblia? Josué 2:9. Olha o que a prostituta Raabe diz para eles: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e aquilo que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Cara, isso aqui é muito forte. Perspectiva deles: a gente está 40 anos, irmão, 40 anos, a gente está cansado, a gente está frustrado. Agora a perspectiva do povo que vai ser conquistado: irmão, faz 40 anos que a gente ouve o que o Senhor tem feito por vocês.
Os meus avós ouviram o que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Os meus pais ouviram o que vocês fizeram contra os inimigos. Os meus pais ouviram quando vocês aniquilaram os reis que se levantaram contra vocês. Ou seja, de um lado tem um povo, estamos enfraquecidos há 40 anos. De outro lado tem um povo, há 40 anos nós tememos que esse dia chegasse, mas chegou o dia. O povo que Deus separou, ungiu e sustentou, chegou diante da terra prometida. Então você precisa escolher se vai ser um dos espias que volta desanimando o povo que carrega uma promessa, ou se você vai ser um daqueles poucos que voltam com uma firmeza declarando: certamente possuiremos essa terra e nós a teremos por herança, porque o Senhor que nos fez a promessa é fiel para nos sustentar até aqui e nos dará por herança uma terra que foi conquistada por Ele. Essa terra não será conquistada por nós, já foi conquistada pelo nosso Pai, e Ele nos dará por herança, porque somos herdeiros, e é melhor ser herdeiro de Deus do que ser alguém que se fez sozinho. É melhor ser herdeiro de Deus do que alguém que se construiu sozinho. Não, a melhor parte daquilo que carregamos foi estabelecida por Deus por herança. Levante as suas mãos e declare: diga, eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Diga, a melhor parte daquilo que eu carrego não tem a ver com o que eu vou conquistar. Diga, tem a ver com o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Porque a minha força não está firmada na minha performance atual, mas está garantida na performance final de Jesus. O meu rei morreu de braços abertos, entregou a sua vida e disse: está consumado. Mas ao terceiro dia, quando ele voltou dos mortos, algo novo se estabeleceu. Diga aí, dos céus veio a resposta de Deus sobre a terra. Levante as suas mãos, diga: somos a sua herança. Avançaremos em fé e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos ver que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Alguém pode celebrar Jesus mais forte? Aleluia. 2 Coríntios 1:20, eu vou terminar. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? 2 Coríntios diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, diremos amém. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Alguém pode celebrar essa palavra e dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios está dizendo: o Espírito que habita em você é a garantia do que está por vir. Cara, que dó de ter que pregar isso rápido, mas alguém está pegando isso aqui? O Espírito que foi colocado em vocês é a garantia do que está por vir. Qual que é a tua garantia, Fernandes? O Espírito que foi depositado em mim. Qual que é a tua garantia? O Espírito que foi depositado em você. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco, irmão. Talvez eu seja o homem mais fraco dessa sala hoje. Diante de Deus eu te falo, eu sou o homem mais fraco dessa sala. Mas a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. É na minha maior fraqueza que Deus está revelando a maior força. Tem dias que Kezinha vê o que está acontecendo, o que se passa, o que fazem. Ela fala: não sei como é que você está conseguindo, amor. Eu estou no meu pior momento, eu estou enfraquecido, mas eu estou vivendo a maior expressão da fortaleza de Deus em mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus em mim é a garantia do que está por vir. Faz sentido? Falei com o time hoje na vinda para cá. Segura aí, meu lindo, me ajuda. Falei com o time na vinda para cá. Eu falei: time, eu preciso de cobertura. Eu só tenho 2 frases, não tenho sermão e o dia hoje foi mal. Aí o time já conhece, falaram: então hoje vai ser extraordinário. Todas as vezes que eu estou moído, Deus faz a partir dos restos, a partir das ruínas. Como Esdras 3, o povo voltando para uma terra
destruída. Mas eles pegam as ruínas e usam ela como matéria-prima para reconstruir o altar e começam a adorar a Deus no meio de uma terra devastada. Assim tem sido a minha estação, reconstruindo o altar de adoração, voltando à essência em muitas coisas, tendo a oportunidade de fazer algo diferente, novo, sem resquícios. Por quê? Porque tudo que eu tenho são as ruínas do que vivi e construímos. Mas é a melhor matéria-prima para reconstruir e recomeçar. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participemos da sua glória. Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza àquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Me ajuda a pregar, fala com 5 pessoas aí. Deus é fiel. Ministra sobre alguém aí, fala: irmão, Deus é fiel. Nunca se esqueça disso. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu finalizo aqui, Salmo 119:50 diz: e esse é o meu consolo, no meu sofrimento a tua promessa me dá vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Pai, no meio dos nossos piores dias, recebemos vida a partir das promessas, porque é a tua herança que nos garante, e é o teu Espírito depositado em nós, Jesus, que nos mantém de pé, é Ele quem sustenta. Quando a gente é fraco, nós vemos a tua força se revelar. Quando somos confundidos, é que a gente vê a tua sabedoria nos aconselhar. Quando somos cercados, é que vemos o teu cuidado e o seu livramento operar. Porque de todos os lados somos cercados, mas sabemos que mesmo que venham contra nós por um caminho, por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão. Sabemos que mesmo que hajam palavras malditas, setas, dados, sabemos que mesmo que hajam levantes, estratégias, mesmo que hajam mesas malditas que talvez se levantem contra nós para tentar gerar em nós cansaço, apatia, abatimento, Jesus, seja política, lobby, seja um sistema religioso, sejam homens, seja vaidade, sejam doenças, Jesus, sejam palavras de médicos, sejam talvez traumas de infância, seja o que for, venha de onde vier, cremos que o selo do teu Espírito é a garantia de nosso futuro desejável. A tua palavra diz que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, Pai, nós clamamos e receberemos do Senhor resposta. Por isso, Pai, nós nos humilhamos, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Por isso, Pai, apresentamos ao Senhor toda a semente de humilhação como uma semente poderosa, porque a tua palavra diz que é no lugar da vergonha que opera a dupla honra. Por isso, Pai, nós nos ajuntamos não como aqueles que olham para os inimigos e desanimam. Não. Nós somos aqueles que trazem à memória a promessa, aquilo que dá esperança, e avançam em fé, porque certamente, sim, certamente o Senhor operará maravilhas, milagres, e Ele nos fará justiça, e Ele abrirá espaço, e como Isaac nós declararemos: prosperaremos nessa terra, porque o Senhor nos abriu espaço. Pai, eu declaro paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pão que desce do céu, maná de Deus, cuidado de Deus, óleo fresco, vinho novo, porque ainda esse ano, levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: e ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.